Visões sinistras reveladas na roça, entidades amaldiçoadas que os mais velhos nunca deveriam XP. O vento uivava como um lamento perdido enquanto Teresa e sua família adentravam a antiga fazenda em São Luís Grande. As paredes rangiam, e as janelas, cobertas por poeira, pareciam vigiar cada passo. Desde pequena, ouvirá as histórias aterradoras contadas em sussurros pelas mulheres da comunidade, sobre as assombrações que há muito habitavam aquelas terras. Mas nada a preparou para o clima pesado e sombrio que a aguardava dos vizinhos supersticiosos. Os primeiros dias foram tranquilos, mas à noite, sussurros ecoavam pelos corredores, uma melodia de vozes que parecia vir do próprio chão. Teresa acordava com o coração acelerado, a respiração entrecortada, como se uma presença invisível de olhos fixos a observasse. Certa manhã, ao interromper uma conversa informal entre as velhas da vila, ouviu menções àquelas que se chamavam guardas da tradição, entidades supostamente amaldiçoadas, devoradoras do medo alheio. Cuidado, menina, alertou Dona Elvira, uma das mais velhas, com um olhar carregado de sabedoria e receio. Elas não gostam de forasteiros. Aquelas palavras a marcaram, um frio na espinha que nunca desaparecia. As tardes se arrastavam em um ritmo lento, mas com o passar do tempo, objetos começaram a se mover sozinhos, criando um clima de tensão. Uma cadeira arrastava-se pela cozinha quando todos estavam no porão. Um copo quebrava sem explicação, e a sensação de ser observada se tornava mais forte. Durante um encontro com os vizinhos, os olhares eram congelantes, como se a enxergassem como uma intrusa, alguém que poderia expor segredos que preferiam esconder. Palavras soltas nos cafés, risadas nervosas e olhares desconfiados a deixavam com um nó no estômago. O medo começou a tomar conta da fazenda. Ela percebia que a rotina estava prestes a virar um pesadelo. Naquela noite de tempestade, Teresa sentiu que precisava desvendar os mistérios do sótão. A escada rangia sob seus pés, e um cheiro de mofo a envolvia enquanto subia. Ao abrir uma caixa velha, encontrou fotografias desbotadas, rostos conhecidos, mas expressões de sofrimento. O legado de sua família era mais sombrio do que imaginara, e uma história obscura começou a se desenhar nas sombras do sótão. Desesperada, ligou para um amigo de infância, mas, ao ouvir sua voz, percebeu algo sinistro. Ele estava envolvido em algo muito maior, algo que a conectava a essas criaturas. A confiança que tinha foi corroída por um medo visceral. A comunidade parecia se encolher, como se estivesse envolta em uma teia de corrupção, onde ninguém se atrevia a desafiar os poderosos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar na calmaria antes da tempestade. Risadas distorcidas ecoavam, sombras dançavam. Teresa percebeu que o verdadeiro terror não era aquilo que a cercava, mas o que se escondia em cada olhar de desconfiança. Com cada dia que passava, as forças malignas se tornavam mais fortes, e ela tinha que desvendar não só os segredos da casa, mas o dela própria. Nas sombras, ela encontrou uma pista reveladora, mas antes que pudesse agir, um estrondo ecoou pela casa. As luzes piscaram. Uma voz familiar sombria sussurrou em sua mente: "Você não deveria ter voltado, Teresa." E com isso, a tensão a envolveu, deixando perguntas precisando de respostas. Teresa ficou paralisada, o coração acelerado como se bradasse um aviso apocalíptico. A voz ecoou em sua mente, envolta em uma névoa de desespero. Quem está falando? Pensou, mas não havia ninguém ao seu redor. A casa parecia viva, pulsante, respirando o medo que emanava dela. Mais um estrondo, e desta vez foi como um tapa direto em seu peito. Ela sentiu que não estava sozinha. O ar denso parecia carregar uma presença. Ela descia as escadas, as sombras dançavam à sua volta, distorcendo a realidade com cada passo. Cada rangido da madeira interrogava seu desejo de fuga, mas o impulso de descobrir a verdade a mantinha firme. O corredor estava escuro, e ao longe, via a porta do porão entreaberta. O sussurro voltou mais insistente: "Venha sem pensar duas vezes." Teresa se aproximou da porta. A luz fraca da lanterna iluminou algo que a fez estremecer: marcas de garras profundas na madeira. O ar estava pesado, como se os segredos da casa estivessem se aglomerando ali, esperando que ela ousasse entrar. Com um último suspiro, ela arrebatou a porta e desceu,
a lanterna tremendo em suas mãos. O porão tinha o cheiro de terra molhada, um odor de podridão que fazia seu estômago revirar. As paredes tinham marcas de algo que parecia ter se arrastado por ali. O inesperado e o horrível não eram mais separados. Olhando em volta, Teresa notou objetos quebrados, frascos empoeirados com rótulos apagados, e ao fundo, uma caixa de madeira coberta de símbolos estranhos. Algo a chamava. Ela se aproximou cautelosamente e, ao abrir a caixa, o que encontrou fez seu sangue gelar. Dentro, havia itens pessoais de antigos moradores da fazenda, roupas, brinquedos infantil e mesmo um diário aberto. O peso da história ali contida era esmagador. As páginas amareladas estavam preenchidas com gritos desesperados, relatos sobre aparecem em sonhos e maldições. A última frase a fez congelar: não confie em ninguém. Elas estão sempre observando. Um ruído que parecia um gemido distante a tirou de seu torpor. Era mais um sussurro que preenchia o espaço, mais claro agora. Você não deveria estar aqui. O desespero a tomou como um manto, e ela começou a subir as escadas em pânico. Mas ao alcançar a porta, sentiu uma presença atrás de si, a respiração gelada na nuca. Virando-se, viu uma sombra imensa se formando, uma figura indistinta, mas com traços de um rosto humano. O coração disparado impulsionava sua adrenalina, seus olhos procuravam algum escape, mas as palavras a paralisavam. Você pertence a nós agora. A luz da lanterna piscou e por um momento a figura desapareceu. Mas a sensação de ser observada aumentava, o espaço parecia pulsar com uma energia mágica e ameaçadora. Era como se todos os habitantes da fazenda, todos os rostos que tivera diante de si, estivessem agora entrelaçados naquele ser sombrio. Desesperada, Teresa decidiu fugir. Precisava alertar sua família. Quando estava a um passo da porta, a figura ressurgiu bem diante dela, mais clara do que antes. Agora seus olhos brilhavam como chamas, uma presença opressora, e um sorriso grotesco se desenhou em seu rosto. Você nunca poderá ir embora, ela gritou e tentou abrir a porta, mas um poder invisível a mantinha presa àquele lugar. O porão se tornava um quadro sombrio, uma armadilha de horrores que ela jamais imaginou enfrentar. E a risada ecoava, misturada ao ruído da tempestade lá fora. Com o desespero tomando conta, só lhe restava uma alternativa: enfrentar a sombra ou se perder para sempre. O que ela não sabia era que seu amigo de infância, envolvido em algo ainda mais sombrio, estava se aproximando, trazendo consigo o peso de uma escolha fatídica que mudaria tudo. A conexão entre eles poderia tanto salvá-la quanto condená-la. Teresa estava cercada pela escuridão opressora, sua mente em estado de alerta. A figura à sua frente parecia crescer, sua presença dominadora preenchendo o porão de um pavor quase palpável. O sorriso grotesco da criatura refletia um tipo de prazer tortuoso, como se sua angústia fosse um espetáculo. O tempo parecia se arrastar. Nas paredes, as sombras pareciam sussurrar, cada murmúrio carregado de malevolência. Ela nunca poderá ir embora. Repetia a voz da sombra, agora mais próxima, como se estivesse dançando com o medo de Teresa. Impulsionada por um instinto primitivo de sobrevivência, ela ergueu a lanterna, a luz trêmula lutando contra a escuridão. Mas quanto mais brilhava, mais a sombra se distorcia, alternando entre formas grotescas e momentos de quase clareza. Era uma presença que se alimentava do terror, uma entidade que se movia entre dimensões, presa àquela casa onde tantas tragédias já haviam ocorrido. Não posso ficar aqui. O pensamento ecoava em sua mente. Com as mãos trêmulas, ela girou a maçaneta da porta, mas uma onda de força invisível a impediu de abrir. O ar ao redor dela parecia se condensar, como se a própria casa estivesse se fechando sobre si, assentando-se em um silêncio opressivo. Mas uma centelha de determinação acendeu dentro dela. Se algo a segurava ali, ela precisava descobrir o que era. E se a sombra realmente queria que ela pertencesse, talvez houvesse um meio de se libertar. Com um grito profundo, Teresa chamou: quem é você? O que você quer de mim? Sua voz ecoou no porão, quebra da tensão que a envolvia. A figura hesitou por um momento, a expressão de prazer se desvanecendo ligeiramente. Em sua hesitação, uma luz suave parecia emanar da caixa que ela havia aberto, iluminando o ambiente de modo assombroso. Os objetos dentro da caixa começaram a brilhar com uma intensidade que a deixou atordoada. O diário, as roupas e os brinquedos pareciam pulsar, como se estivessem vivos, reagindo à sua presença. Era como se a caixa guardasse não só os itens, mas as almas que haviam sido aprisionadas ali. No fundo, ela percebeu que precisava tocar aqueles objetos. Talvez tocá-los a libertasse de alguma forma. Foi quando sentiu que a sombra se reposicionava atrás dela, o ar gelado a cercando. Era agora ou nunca.
Com um movimento rápido, Teresa estendeu a mão e tocou as páginas do diário. Nesse instante, um grito ensurdecedor irrompeu do porão. As vozes dos antigos moradores, perdidas e desesperadas, misturaram-se às dela, criando um coro de angústia. Cada palavra era um eco de um passado sombrio, de rituais e de dor. Apenas uma escolha, ecoou em sua mente. Era como se os espíritos pedissem sua ajuda, mas o preço poderia ser alto. Com a emoção à flor da pele, Teresa se virou para a sombra. Se eu ajudar, você me deixará ir? Ela não sabia se poderia confiar, mas a necessidade de escapar era maior que o medo. As chamas que ardiam nos olhos da criatura piscavam, o sorriso grotesco agora tingido de curiosidade. Você quer jogar com os perdidos? A voz ressoava como um trovão. A escolha está em suas mãos. Antes que pudesse responder, a sombra avançou, mas algo quebrou entre eles. Um fio de luz que surgia do diário, como se estivesse criando uma barreira de proteção. Escolha! Gritou a sombra, e o espaço pareceu tremer. Mas o que ela não sabia era que essa escolha poderia libertar não apenas os perdidos, mas também desencadear um terror ainda maior. O barulho da tempestade lá fora parecia se intensificar, prenunciando o que estava por vir. Agora, com a sombra no encalço e um dilema moral surgindo como uma serpente em seu interior, Teresa precisava decidir. Enfrentaria o terror do passado ou seguiria em frente, mesmo que isso significasse sacrificar alguém que amava. A lanterna de Teresa piscou, iluminando a figura aterrorizante enquanto o grito fervoroso das almas perdidas se intensificava. Cada grito parecia rasgar a pele de seus ouvidos, um eco eterno de desespero e agonia. O que ela havia desencadeado? O diário pulsava sob seu toque, e as palavras escritas nas páginas pareciam dançar diante de seus olhos, rodopiando em um idioma desconhecido, mas profundamente familiar. Escolha, Teresa. O tempo não é aliado seu. A sombra raspava sua voz com uma urgência doentia. Os olhos da criatura, agora um vórtex de emoções em conflito, observavam-na com um desejo insaciável de resposta. Ela hesitou. Se olhasse para trás, tropeçaria nos mares de dor dos fantasmas. Se olhasse para frente, estaria encarando o desconhecido, a possibilidade de libertar uma força que poderia arrastar não apenas a ela, mas também os que amava. Os ecos das vozes faziam seu coração disparar. Que escolha é esta? Sussurrou, um desespero crescente se apoderando dela. Então, num impulso, ela balançou o diário, questionando a sombra. Se eu fizer o que você quer, qual será o preço? A criatura pareceu momentaneamente surpresa, sua forma hesitando como se a realidade tivesse estancado. Apenas o que você mais valoriza. O tom era calmo, quase sedutor. A sombra estava armada com um poder que poderia apagar tudo que Teresa conhecia. Mas quem eram aqueles espíritos, senão as vítimas de um ciclo ancestral de dor? Se ela ajudasse, não poderia estar apenas se condenando, mas também libertando almas torturadas. As mãos de Teresa tremiam, mas sua escolha se afunilava em formas díspares, espinhosas. A raiva, a tristeza, o amor. Cada emoção parecia compor sua decisão. Ela sentiu a pressão da caixa contra seu corpo, os objetos dentro pulsando, esperando por uma conexão. Se você me permitir, começou a indagar, buscando uma solução. Se você me dar uma chance de entender, talvez entender. A sombra riu, um som rasgado que reverberou. O chão tremeu sob seus pés, e uma fissura começou a se formar, invocando uma nova onda de terror. Se você hesitar, tudo estará perdido. A voz da sombra se transformou em um grito agonizante, a fenda se alargando, e Teresa viu rostos emergirem dela, clamando por libertação e ao mesmo tempo, deles mesmos. Está tudo bem. Eu posso ajudá-los. A urgência de seus próprios gritos se misturava à confusão que a cercava. Ela se lembrou de Luísa, sua irmã, do sorriso radiante que poderia apagar toda aquela escuridão. O amor a fez firme. Se eu tiver que sacrificar um pouco de mim mesma para libertá-los, que assim seja. No momento em que pronuncia essas palavras, uma onda de energia explodiu ao seu redor, iluminando o porão como se o dia houvesse surgido. O diário em sua mão pulsava agora com uma força frenética, destacando-se como um núcleo de luz. Mas ao mesmo tempo, algo profundo e sombrio dentro dela começou a se agitar. A voz da sombra tornou-se um sussurro quase gentil, ameaçador em sua suavidade. Você não está apenas ajudando os perdidos, está se condenando a um destino ainda mais terrível. A luz iluminou a sala, revelando outros objetos nas sombras. Poções, bonecos emaranhados. Testemunhas silenciosas de rituais passados. Ela estava prestes a transformar-se em parte daquilo. A conexão se estreitava, e a tempestade rugia, mas Teresa não estava sozinha. Um sentimento quente emergiu do diário, não imune ao terror, mas resistindo, pulsando dentro dela.
Um delírio de vozes aumentava cada vez mais alta. Socorro! A verdade está em você! Gritaram os ecos ao seu redor. A pressão era insuportável. O abismo do desconhecido a aguardava, testando a linha tênue entre a salvação e a perdição. Ela agora estava um passo atrás da decisão final entre entregar algo inestimável ou apagar aqueles que sofreram por tanto tempo. E nesse exato momento, a sombra lançou-se sobre ela, sua forma se estendendo como um manto negro. Teresa fechou os olhos e esperou, a dúvida e a esperança entrelaçadas como serpentes em um embate. O instante arrastava-se e no silêncio ensurdecedor, uma nova escolha surgia à sua frente: aceitar a escuridão ou lutar desesperadamente por uma luz que poderia nunca mais voltar. Mas então, o chão se partiu e a casa começou a desabar, jogando-a a um abismo profundo onde a libertação e o terror se fundiam em um único grito ensurdecedor. O que aconteceria se ela caísse? Teria algum poder ao final do túnel, ou estaria perdendo tudo o que conhecia para sempre? Estava prestes a descobrir. O impacto foi brutal. Teresa despencou em um vórtice de sombras e luz, seu corpo incapaz de controlar a queda. O abismo parecia não ter fim, enquanto os ecos angustiosos do passado repicavam ao seu redor. Durante a descida, as vozes tornaram-se um turbilhão de desejos e lamentos, manipulando suas emoções, fazendo seu coração pulsar com maior intensidade. Era quase como se a própria terra a chamasse para um confronto. Quando finalmente aterrissou, um baque surdo ecoou. A luz que acompanhava sua queda se apagou, e no lugar dela, surgiu a escuridão opressiva. Teresa se viu em uma caverna profunda, suas paredes úmidas e frias, como se estivessem se alimentando de sua apreensão. Não havia móveis, apenas estalactites negras pendendo como garras ameaçadoras. O ar estava pesado, com um cheiro enjoativo de mofo e algo mais como o cheiro de carne podre. Bem-vinda à sua nova morada, murmurou a voz da sombra, agora tão próxima que Teresa sentiu uma brisa gélida acariciar seu rosto. O pesadelo que antes a cercava parecia ter se materializado ao seu redor. Quem são vocês? Questionou, tentando entender o que a aguardava. As vozes do passado ganhavam forma aqui, como dormitórios empoeirados que ecoavam desde então, as almas presas clamando por ajuda, mas também por vingança. Os perdidos não precisam de nome, só de um novo lar e um preço a pagar, disse a sombra, agora rodeando-a com um frio cortante. Vamos, faça sua escolha. É hora de decidir quem merecerá sua compaixão. Ela se lembrou de Luísa, o riso da irmã ecoando em sua mente. Não posso deixar que você machuque ninguém. Eu liberto vocês. Um súbito silêncio envolveu a caverna, e as energias que antes pulsavam começaram a se concentrar em um único ponto. Na penumbra, uma imagem formou-se: uma porta enferrujada, coberta de runas antigas e emaranhados espinhos, pulsava como se estivesse viva, esperando sua conexão. Era uma passagem para algo mais, mas a que custo? Como posso abrir? Teresa questionou com a voz tremendo. Sacrifique o que você mais ama ou tome para si o tormento eterno. A sombra parecia observar cada movimento dela, ávida pela resposta. Escolha sabiamente, porque o amor é um fardo pesado. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. A ideia de perder Luísa a fez sentir como se estivesse sendo rasgada ao meio. Isso não é justo. Eu só queria ajudar. Justo? No mundo que você conhece, o que é justo? A sombra riu, e a risada reverberou nas paredes, como se estivesse zombando dela. O que você não percebe é que essa dor nunca acaba, ela se transforma e consome vidas em um ciclo insaciável. Os rostos lamentáveis dos espíritos presos começaram a emergir da escuridão, implorando por liberdade. Teresa sentiu seu coração partir em pedaços. Elas eram a razão. Cada um deles, almas despedaçadas em busca de paz. O peso da responsabilidade estava sobre os ombros dela, e quanto mais ela olhava, mais ela se via refletida naquilo. Eram as consequências das suas escolhas. O que ela escolheria? Sacrificar-se a si mesma ou condenar aqueles que já sofreram? O pulsar incessante do diário a lembrava do poder que ainda tinha. Se mantivesse a conexão, poderia talvez moldar um novo destino, mas a um custo. O que estaria disposta a perder? Decida. A sombra gritou, fazendo a caverna tremer. Então, em meio ao caos, uma nova voz se fez ouvir, clara e ressonante. Teresa, não se esqueça de quem você é. Era a voz de Luísa. Assim que pronunciou seu nome, um feixe de luz atravessou a escuridão, fazendo com que todos os espíritos parassem em uníssono. A conexão estava firme e pulsante. Seria aquele o momento da verdade? Ela podia sentir o poder nascendo dela, crescendo, quase como uma tempestade dentro. A luz não será extinta, gritou determinada, enquanto se lançava sobre a porta.
Mas antes que pudesse tocar a ferrugem, uma risada sombria preencheu o espaço, e ela percebeu. O verdadeiro terror estava apenas começando do outro lado da porta. O que a aguardava? Uma nova dimensão de dor ou a liberdade finalmente conquistada? A porta rangeu ao ser tocada por Teresa, como se uma força ancestral tentasse mantê-la fechada. Ao cruzar o limiar, o que viu a deixou sem palavras. O cenário se transformou imediatamente. Uma roça árida e ressecada se estendia por quilômetros, o céu, coalhado de nuvens negras, lançava sombras longas e sinistras sobre o solo estéril. Você chegou até aqui, mas agora a verdadeira escolha se revela, ecoou a voz da sombra, agora mais distante, mas ainda assim presente. Teresa sentiu um arrepio percorrer sua espinha, o medo a envolveu como um manto sujo e pesado. Olhou ao redor, tentando encontrar algum sinal, alguma pista do que deveria fazer a seguir. No horizonte, avistou figuras sombrias. Eram humanos, mas suas feições estavam desfiguradas, os olhos vazios, quase como se suas almas tivessem sido devoradas. Eles vagavam em silêncio, murmurando palavras inaudíveis, ora parecendo satisfeitos em sua dor, ora erguendo os braços em súplica. Com cada passo que dava, os ecos de suas vozes se intensificavam, um lamento coletivo que penetrou em sua mente. Era isso que a sombra queria? Que ela visse o resultado do seu sacrifício potencial. Ao se aproximar, percebeu que algumas figuras pareciam familiarizadas. Eram almas de pessoas que ela conhecia e o horror a consumiu. Olhos que uma vez brilharam com vida agora estavam opacos e cheios de desespero. Libertem eles! Gritou Teresa, a voz cortando o silêncio como uma lâmina afiada. Mas as figuras se viraram lentamente, revelando sorrisos que falhavam em refletir qualquer alegria. Cauê, um amigo da infância, se destacou entre os demais. Por que você está aqui, Teresa? Aqui não existe saída. Você também pertence a este lugar. O desespero invadiu seu ser. Não, eu não vou ficar aqui. O eco de suas palavras se misturou aos lamentos que a cercavam. E seria esse o preço de libertar os outros? As almas que ela amava pareciam estar atadas àquela roça, condenadas a um tormento eterno. O sofrimento transbordava como um rio claro fluindo em águas turvas. Teresa estava prestes a sucumbir à desesperança, quando um clarão de luz surgiu, interrompendo a escuridão. Era a porta, pulsando onde havia deixado um vácuo. A sombra ainda a observava bem oculta, como um predador em espera. Lembre-se, você pode fazer um acordo, uma troca. O que está disposta a sacrificar para salvar a todos? Ela fitou a sombra, lembrando-se do diário e de seu poder. Não serão as vidas de quem amo que pagarão por sua liberdade. Ah, Teresa, você fala de amor, mas o que você e Luísa conhecem é apenas uma fração do que é o verdadeiro sacrifício. O seu amor pode ser a chave ou então a sua ruína. Teresa sentiu o chão sob seus pés tremer. Uma escolha terrível se aproximava e com ela, a realidade começou a se distorcer. Antes que pudesse reagir, surgiu uma ponte estreita, uma passagem para longe da roça, iluminada com a mesma luz que a guiara antes. Mas para onde ela leva? E quanto custaria atravessá-la? Mãe, ela balbuciou, ao lembrar dos olhos de sua mãe, o amor mais puro que conhecia. Eu não posso deixar sua memória ser manchada. Não posso deixar vocês aqui. O dilema se rompia em seu coração. Você escolhe por todos nós, mas não consegue nem sozinha lidar com o seu sofrimento, riu a sombra provocante. Escolha, Teresa. A ponte ou a maldição. Com um último olhar para os amigos aprisionados, o desejo de salvá-los queimava em seu peito. E se essa fosse a única chance de libertá-los? Se o sacrifício dela fosse a única forma de reverter a maldição que agora os prendia? O som do vento cortando a roça se intensificava, misturado a sussurros de almas perdidas. Enquanto a luz da porta diminuía e as figuras se aproximavam, Teresa tomou uma decisão. Não bastava ficar parada. Ela se lançou para a ponte, mas antes de chegar, um grito a deteve. Não prossiga. Você não sabe o que pode encontrar do outro lado. É quando ouviu a voz de Luísa novamente, clara e firme, ecoando naquele desespero. A tensão estava no ar. Teresa hesitava. O que estava prestes a deixar para trás se tornava mais doloroso a cada segundo. E então ela se deu conta. A verdadeira questão nunca fora apenas sobre ela, mas sobre os laços que os uniam. Mas conseguiria carregar esse fardo? A luz da ponte bruxuleava, revelando não apenas um caminho, mas também o custoso preço da liberdade. O que faria agora? Uma escolha se aproximava, e o verdadeiro terror ainda estava oculto. O que estaria disposta a sacrificar por aqueles que amava? Teresa hesitou. O peso das almas aprisionadas parecia vir de encontro a seu peito, tornando a respiração mais difícil, quase como se um talho invisível quisesse cortar-lhe a carne.
Os olhos de Cauê a observavam, vidrados em um misto de desespero e expectativa. Ela podia sentir a ligação que os unia, um laço forjado em momentos doces e amargos. Mas agora ele se tornava uma âncora. Teresa, volta. Aqui não é o seu lugar. A voz de Luísa ecoava em sua mente, as palavras emaranhadas com as lamúrias que atravessavam a roça. Era uma advertência e um pedido, e clamações souberam tocar a última fibra de coragem que ela tinha. Ela olhou para a ponte mais uma vez. O brilho ofuscante no seu final prometia liberdade, mas o que havia do outro lado? Seria o quê? Um destino claro ou uma nova escuridão ainda mais profunda? Uma sombra na ponte se movia como uma serpente se contorcendo, esperando. Você realmente gostaria de saber que existem coisas que não podem ser desfeitas? A voz da sombra ressurgiu, agora mais próxima, como se estivesse ao seu lado, sussurrando segredos indecifráveis. Os rostos apavorados de seus amigos pareciam implorar. Cauê ergueu os braços numa mescla de dor e esperança. Ele, assim como os outros, era um eco da vida que ela desejava preservar. Você não quer isso, Teresa, continuou a sombra. Apenas um passo, um acordo, e você poderá escapar dessa realidade e construir uma nova. Mas irá deixá-los, esteja ciente do que você realmente deseja. Desespero inundou seu ser. Olhou para o nada, seu reflexo atormentado transparecendo em cada rosto que a rodeava. O rio de alma se desprezava pelos campos, um mar de desespero que desejava atravessar junto dela. Não havia palavras que pudessem explicar a gravidade da situação. De repente, a luz na ponte piscou. Era como se um pensamento tivesse se enraizado nela. O que você realmente quer? Questionou a sombra com um sorriso malicioso que não chegava a tocar os olhos. Teresa viu um brilho por trás daquela máscara tenebrosa, um brilho que insinuava mais dor. Seria essa a resposta? A liberdade a qualquer custo? Cauê, Luísa ou ela não havia pensado antes em algo tão definitivo, mas a ideia começava a tomar vida. Em um movimento frenético, Teresa deu um passo à frente, suas pernas tremendo à medida que a ponte se moldava sob seu peso. O eco de seu movimento reverberou no ar, como se estivesse tocando um tambor que convulsava toda a roça. A sombra sorriu, revelando dentes afiçados como facas. Antes que pudesse notar, círculos de luz surgiram ao redor da ponte. As almas aprisionadas começaram a erguer-se, formando um emaranhado nebuloso, mas com uma clara intenção: retornar a ela. Com um grito, as vozes se intensificaram, e Teresa sentiu que algo aquecia seu coração. O que você fará, Teresa? Você escolhe, a liberdade ou a condenação de todos nós. Um rasgar profundo ecoou, como se a roça estivesse se manifestando contra ela. Era a hora da verdade. Em um impulso desesperado, Teresa se lançou para a ponte. Mas enquanto cruzava, um grito abafado ergueu-se atrás dela. Não! O que fez? O chão sob seus pés tremeu violentamente, e a luz que antes era um guia agora se tornava a única coisa que iluminava um abismo negro à sua frente. Teresa sentiu o peso das almas, agora mais intenso, como se cada uma delas estivesse grudada em sua pele, presa nas suas suturas. Era um sentimento de desespero, mas ao mesmo tempo, uma chama de esperança. Aquelas vidas estavam atrás dela. Mas poderia ela realmente abrir mão de tudo para conseguir a salvação deles? O custo da liberdade açoitava-a como um vendaval. A ponte pulsava com uma energia estranha, cheia de risos malignos e lamentos que agora a envolviam. É sua escolha, mas o que você realmente deixará para trás, Teresa? A sombra sorriu calculista, enquanto as almas pareciam voar em sua direção, como uma tempestade furiosa prestes a consumi-la. Teresa sentiu o frio do pavor escalar por sua espinha. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo, mas o que ela não sabia era que o sacrifício final estava apenas começando. Teresa sentia o pulsar intenso da ponte sob seus pés. Cada tremor reverberava nas suas entranhas, como se a estrutura estivesse protestando contra sua presença. As almas em seu encalço estavam cada vez mais próximas, seus sussurros mesclando-se às risadas grotescas da sombra à sua frente. Você não percebe? Eles já não fazem mais parte deste mundo, a sombra murmurou, sua voz suave e cortante como uma lâmina. Liberdade ou condenação? Escolha, Teresa. O tempo se esgota. As mãos de Cauê e Luísa balançavam a poucos passos dela, o mesmo desespero brilhando em seus olhos. Mas o que mais a atingia era a fila interminável de rostos desencarnados que a cercavam, suas expressões distorcidas em terror e anseio. Era uma coleção de tragédias que moldavam o terreno em que se encontrava, e a cada momento, o peso sobre seus ombros aumentava. O que é um sacrifício comparado à salvação? Questionou a sombra, seu sorriso se alargando, expondo dentes afiados como os de um predador.
Eles são apenas eco de uma vida que você já teve. Não, essa não era a verdade. Aqueles rostos eram amigos, amores perdidos, memórias que ela não podia ignorar. O túnel escuro atrás dela chamava, mas a luz ao final da ponte parecia prometer uma saída. Com uma coragem impressionante, indagou: e se eu não quisesse escolher? A firmeza em sua voz surpreendeu até mesmo a sombra, que hesitou por um breve momento. Uma escolha não é realmente uma escolha se você deixar que os medos te guiem, ela disse, transformando a hesitação em zombaria. Mas o desespero pulsante das almas refletia uma verdade que Teresa não poderia ignorar. A roça a observava, e a sensação de ser o centro de algo muito maior, algo maligno, ameaçava consumir sua razão. Você se tornará parte de nós ou será engolida pelo vazio. A sombra uivou suas palavras como ventos cortantes. Um grito involuntário escapou de Teresa. A ponte se contorceu, um rugido se levantando do abismo abaixo. As almas, em um último desespero, entrelaçaram-se em torno dela, e ela sentiu cada uma lutar para tentar se libertar daquele destino implacável. Teresa, não. Reconheça o que está em jogo. A voz de Cauê rolou como um trovão de advertência, mas era tarde demais. O ar se tornava pesado, como se a realidade ao redor dela se despedaçasse. Foi então que uma vislumbre do passado atingiu uma memória apagada, um dia ensolarado em que riam juntos à beira do rio, apenas alguns meses antes daquele pesadelo. A sensação de calor e segurança a envolveu, e naquele momento, a determinação tomou conta de seu coração. Eu não posso deixá-los, gritou, a firmeza novamente tomando conta de sua voz. Se você quer a minha luz, terá que lutar por isso. Não serei uma sombra. Impulsivamente Teresa avançou para a luz, a força das almas agora unidas por uma corrente de esperança e desespero. O brilho diante dela parecia pulsar como um coração, e com um grito de desafio, ela pulou para dentro da luz. Instantaneamente o mundo se distorceu, o vento cortante virou um furacão e a escuridão abaixo rugiu com uma fúria ancestral. Casas, árvores e rostos desapareceram, e tudo que restava era uma onda de puro caos. O que você fez? A sombra gritou, a voz estonteante misturando-se com o eco de milhões de almas gritando em um lamento coletivo. Teresa sentiu sua mente começar a se fragmentar perante a pressa do tempo enquanto a luz a absorvia. Mas em meio à confusão, uma ideia aterradora surgiu. O que aconteceria se, pela escolha de salvar aqueles que amava, ela estivesse, na verdade, comprometendo sua própria essência? O peso da dúvida arrastava-a para o precipício. O que ela acabará de despertar dentro daquela luz poderia ser muito mais aterrador do que qualquer sombra. E antes que pudesse processar o que estava acontecendo, uma nova presença ergueu-se ao lado dela, e um sussurro ameaçador reverberou pelo espaço que agora habitavam. Bem-vinda ao verdadeiro abismo. O que era essa nova entidade que emergia do brilho? O que mais poderia ser perdido nesta jornada? Teresa sentiu o ar espesso e pesado ao seu redor, como se a luz que antes parecia promissora agora se tornasse um labirinto de espelhos e sombras. O sussurro que ressoava era quase palpável, como se algo antigo e maligno estivesse se aproximando, observando e esperando. As fracas correntes de esperança que ainda pulsavam em seu coração começavam a desmoronar, enquanto a presença revelava seu rosto à luz. Era uma figura envolta em mistério, com olhos que pareciam absorver toda a luz do lugar, deixando apenas trevas voláteis. Você está entre nós agora, Teresa. A verdadeira essência do medo e da dor. Você não sabia que a escolha que fez seria tão reveladora? Ela sentiu o frio percorrer sua espinha, a incerteza transformando-se em um pânico palpável. Mirou para o brilho ao seu redor, tentando discernir algum sinal de saída, mas a luz agora parecia estrangular a esperança que antes havia trazido. A entidade sorriu, um sorriso que mais parecia um convite para o abismo que se abria sob seus pés. Quem é você? Teresa perguntou, sua voz tremendo, mas ainda assim desafiadora. Eu sou o que você teme, o que você nunca quis encarar. Mantenho as verdades do que a roça esconde. Cada som, cada sussurro, tudo isso revela a história não contada. Cada um dos rostos que você viu, eles fazem parte deste lugar. São almas perdidas presas aqui, mantendo vivos os segredos e o terror que você adiou. As palavras apareceram como pregos, perfurando seu entendimento. Você fez uma escolha, e agora está destinada a saber a verdade, continuou a figura, como se os ecos de muitos lamentos ainda flutuassem em suas palavras. Você já viu a luz, mas a sua vida está entrelaçada com sombras que não se apagam. Teresa olhou para a entidade, seu coração disparado. Lembrou-se das risadas de seus amigos, das memórias que acreditara ter deixado para trás. Mas eu não desisto deles. Não posso deixá-los nesta escuridão. Sua determinação era uma lâmina afiada, mas a dúvida ainda a perseguia.
Libertá-los é uma tolice, a entidade respondeu, sua voz tão suave e cruel quanto um veredicto. A única maneira de avançar é enfrentar o que você teme. A luz que você abraçou não é o seu refúgio, é a sua armadilha. O chão começou a tremer, fissuras se abrindo à sua volta. Os rostos que antes enchiam suas memórias agora surgiam com detalhes macabros, seus olhares implorando, exigindo. O que ela havia acariciado como esperança parecia transformar-se em um pesadelo prévio, uma realidade embrulhada nas garras da entidade obscura. Entre em mim, Teresa, e você se tornará uma luz que ilumina a verdade. Mostrarei o que realmente aconteceu com aqueles que você tanto ama, mas será uma visão que poucos suportariam. Uma onda de dor e perda a atingiu como um tsunami. Ela se viu projetada para um passado tortuoso, um fragmento de uma memória esquecida, as risadas ecoando, mas agora acompanhadas de gritos de dor e desespero que a estrangulavam. Você me aceita? Perguntou a figura, o brilho da luz distorcendo-se em paralelo, as sombras crescentes com os rostos ao redor dela se contorcendo em um clamor apavorante. Teresa se viu na linha tênue entre a liberdade e a perda. O que esse abismo realmente guardava? E antes que ela pudesse responder, a voz suave da entidade sussurrou mais uma pergunta calamitosa. Você é capaz de suportar a verdade que salvará sua alma, ou irá sucumbir às suas maiores angústias? Era um dilema. E no fundo, Teresa começou a entender que o verdadeiro terror não era apenas a sombra que a perseguia, mas o que ela poderia descobrir a respeito de si mesma. A resposta estava próxima, mas o que ela deveria sacrificar para alcançá-la? A ponte tremulou sob seus pés. E em um último instante, a luz ameaçou apagar-se completamente. O abismo estava à sua espera. A escuridão ao redor de Teresa girava como um furacão. Fissuras no espaço revelavam vislumbres de almas cercadas pelo desespero. Sombras rugiam, e a voz da entidade ressoava em sua mente, sussurrando verdades aterradoras, histórias esquecidas guardadas nas entranhas da roça. Você não pode salvar os perdidos sem encarar o que fez parte de você, Teresa. Deixe-me mostrar o que você nunca quis ver, insistiu a entidade, enquanto as almas perdidas clamavam por liberdade. O peso do temor e da dor sobre ela crescia, mas algo dentro de Teresa ardia um orgasmo de força. Eu não tenho medo de encarar minha verdade, gritou, sua voz perpassando a escuridão que a envolvia. Não obstante, a sombra sorria, um sorriso que prometia revelações. Se é a verdade que deseja, prepare-se. O que virá pode ser insuportável. Lembre-se, você é parte do resultado de escolhas que não escapam. Um redemoinho de luz que se tornava cada vez mais anêmico assoava no ar. Teresa sentiu um profundo calafrio, e ao mesmo tempo, uma nova determinação. A entidade gesticulou, e as sombras se contraíram, formando um portal vibrante que pulsava com luz e escuridão. Entre, e veja. Mas esteja ciente, o que se revela pode ser tão doloroso que sua mente poderá não suportar. Com um profundo suspiro, Teresa avançou. O portal se fechou atrás dela com um som semelhante a uma porta gigantesca se fechando. Ela se encontrou em um espaço nebuloso, e as vozes que antes eram sussurros agora ecoavam como gritos agudos. Era um campo de memórias, uma crônica viva dos horrores que se desenrolavam na roça. Imagens começaram a projetar-se como um filme em uma tela invisível. Ela viu sua mãe com um olhar angustiado, cercada por sombras enquanto a maldição atingia a todos os que amava. O nó em seu estômago se apertou com cada cena dolorosa. Por que você nunca me contou? Bradou, sua voz parecendo perder-se entre os lamentos. Por que você me deixou ignorar a dor? A entidade surgiu novamente, suas feições indistintas tornadas claras. O silêncio foi uma escolha, assim como sua decisão de retornar. Agora enfrenta o resultado. Mais imagens. Amigos e familiares, todos prisioneiros de uma roda eterna de dor. Cada rosto, cada lágrima lhe rasgava o coração. E no centro de tudo isso, uma sombra familiar, Luísa, seu olhar fixo em Teresa, cheio de um misto de confiança e tristeza. Você vai se sacrificar por nós? Teresa sentiu as pernas enfraquecerem. Nunca quis que você passasse por isso. Não posso deixá-la. As lágrimas rolavam pelo seu rosto, afogando sua voz com emoção. Você só pode ser livre se confrontar seu passado, respondeu a entidade, enquanto as sombras se retorciam à sua volta. Liberdade e dor vão de mãos dadas, Teresa. A pressão dentro dela aumentou, como se todas aquelas almas fossem um fardo pesado a ser carregado. O que mais ela estava disposta a sacrificar? O amor que ela tinha por Luísa poderia se transformar na única chave para libertar não apenas a si mesma, mas a todos aqueles que sofreu por sua recusa de encarar a verdade. Mas isso não é justo, gritou com a esperança estilhaçada diante dela. Onde está a justiça em tudo isso?
Justiça é uma ilusão, disse a entidade. Você precisa decidir, irá enfrentar a escuridão ou se perder para sempre. Com um grito de angústia, Teresa enfrentou a entidade. Se eu tiver que escolher, que a luz prevaleça. Não posso deixar que mais vidas sejam consumidas. A luz dentro dela brotou, um feixe intenso que iluminou o espaço sombrio. A pressão começava a amolecer. As imagens ao seu redor distorciam e contorciam, enquanto estrelas clamavam por liberdade. Você não tem ideia do que isso significa, alertou a entidade, sua voz um eco de pavor e admiração. Se você escolher a luz, haverá um custo. Qualquer preço é melhor do que deixar o que amo sofrer, exclamou, erguendo a mão em um feixe cintilante de determinação. A escuridão recuou, e a luz disparou como um raio, envolvendo tudo ao seu redor. Teresa fechou os olhos, o calor do amor e da esperança ardendo em seu peito. Liberdade para todos. E quando a luz finalmente consumiu a escuridão, um grito penetrante estrondou, vibrando a estrutura daquele universo, como se uma barreira ancestral se quebrasse. E então o vazio tomou conta, uma paz contagiante que se espalhou por cada alma envolvida. Quando a luz se dissipou, Teresa se viu de volta à roça, o peso da sombra já não a envolvendo, mas uma nova tarefa havia começado. Era hora de reescrever o legado de dor e reforçar o amor que os uniu. O cheiro da terra molhada e o sol nascendo no horizonte se tornaram seu novo começo. Luísa estava ao seu lado, a expressão tranquila, símbolos de um renascimento e novas escolhas. Eu nunca deixarei você para trás novamente, prometeu, segurando a mão da irmã, olhos brilhando com uma renovada esperança. Teresa optou pela luz, renunciando ao passado que uma vez a aprisionou. O ciclo havia sido quebrado. Finalmente a roça se tornaria um lugar de cura e amor, onde as memórias compartilhadas se transformariam em força. E assim Teresa e os que amava iniciaram um novo capítulo, dispostos a lutar juntos por um futuro livre de maldições. Agora, mais do que nunca, a chama da vida ardia intensa em seus corações. A liberdade finalmente conquistada não seria a última escolha, e a luz do amor nunca se apagaria. E você? Está pronto para encarar seus próprios horrores e escolher a luz? Se você gostou desse final, você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora, isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a trazer mais histórias impactantes. Comente suas reações e teorias sobre esse desfecho aterrorizante e compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo. Verdadeiros fãs de terror sabem a importância de apoiar o canal através dessas ações.